encontraram aí? Uma boa noite para você também que entra conosco agora ao vivo, através do YouTube. Seja bem-vindo ao Santo Culto no Templo da Casa do Senhor, Igreja do Evangelho da Bangular, cidade de Vilhena, estado de Rondônia, para todo o Brasil. É um prazer estar entrando também na sua casa. Vem conosco, abre tua Bíblia comigo, por favor. Na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 24 ao 28, com o tema permanecendo em Cristo. Diz assim, versículo 24, capítulo 2, versículo 24: portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio, desde o início ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que em vós, ou que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele que é em Cristo, para que, quando ele se manifestar, quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amém? João, ele usa o termo o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Fazendo um trocadilho, Pedro, ele está dizendo: o que vocês aprenderam no início da sua fé, seja na escola bíblica dominical, seja através dos cultos, seja através dos cultos domésticos que nós chamamos de célula, seja em qualquer reunião que falava de Deus e ensinava a palavra, tudo que você aprendeu sobre Deus, guarde e permaneça contigo. Todo o conjunto de conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida sobre Deus, nós devemos reter, devemos guardar e permanecer nesses ensinamentos. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia para a igreja todo dia que tinha culto, né? Tinha culto quarta, sexta e domingo, e aos sábados tinha culto de jovem, mas eu ia basicamente quarta noite, eu trabalhava, quarta noite, sexta noite, domingo de manhã, escola bíblica, 8 da manhã, descia o segundo andar da igreja, que eram 3 andares, descia o segundo andar, ia para a nave do templo, assistia o culto 9h30, terminava o culto, eu ia para casa, almoçava, eu solteiro, passava a tardezinha, tomava banho, voltava para o culto de novo. Então no domingo eu assistia 2 cultos, escola bíblica e 2 cultos. E o período da escola bíblica para mim foi muito bom, porque ali eu aprendi os rudimentos da fé, eu aprendi as primeiras coisas sobre a palavra de Deus, e ali a minha fé foi fortalecendo e se solidificando em Deus, a ponto de nada abalar a minha fé em Deus. Ali eu aprendi sobre os evangelhos, ali eu aprendi sobre a criação, porque a maioria de nós
vêm de origem de outras religiões, nós aprendemos basicamente no catecismo coisas que não estão 100% de acordo com a palavra. A maioria de nós, por exemplo, fomos iludidos que o fruto que Adão e Eva comeram foram maçã. E a Bíblia não fala, a Bíblia não ensina. Mas nós aprendemos isso lá atrás. Então, no momento em que eu cheguei à igreja e que a Bíblia foi sendo ensinada, a verdade foi sendo ensinada, alguns ensinamentos que eu tinha aprendido errado foram caindo por terra e coisas novas foram entrando na minha mente e eu fui aprendendo e crescendo. E agora é isso que João está escrevendo para a igreja. Aquilo que vocês aprenderam, aquilo que entrou na mente de vocês sobre Deus, guarde e que permaneça em você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele também usa o termo que desde o princípio ouviste. Eu não sei quantos anos de igreja você tem, quantos anos de evangelho, mas eu já vou para 20 anos de convertido e quase 20 de pastor também. E coisas que eu aprendi lá atrás, eu carrego até hoje. Eu me lembro dos professores de escola bíblica. Eu me lembro dos professores que deram aula para mim no ITQ, no nosso Instituto de Teologia. Eu me lembro das primeiras lições lá em Gênesis, falando da criação. Eu me lembro que tinha um professor, a pastora Fernanda também passou por ele, o pastor Renato. Ele era oficial da escola bíblica domingo de manhã. Lembra? Renato da Caia. E todo domingo de manhã, religiosamente, ele estava lá com a Bíblia, com a apostila, ensinando. E quantas coisas ele me ensinou. Quantas coisas ele trouxe de clareza para a minha mente e que eu trago comigo hoje. É uma bagagem espiritual. E quando o João está falando que essas coisas que nós aprendemos lá atrás do princípio, elas devem permanecer com a gente, é que a gente deve levar elas para a vida. E não devemos deixar que nada as tire de nós. Porque nós humanos temos a tendência de aprender o que é o certo, mas com o passar do tempo e entrando outras coisas, a gente deixar o que é certo de lado e começar a fazer outras coisas que não condizem com a verdade e com a realidade daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E baseado nisso, eu quero levar você comigo, por favor, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 8, para a gente aprender a entender o que aconteceu com o homem, o que aconteceu com o ser humano, o que aconteceu com a humanidade. Mateus 19, versículo 8, diz assim: disse-lhes ele, Jesus falando, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, ou dos vossos corações, vos permitiu repudiar, ou desquitar, ou divorciar das vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu não vou falar sobre divórcio ou separação, não estou falando nada disso nesse momento. O que eu quero levar você e eu aqui agora a pensar é no que Jesus Cristo está falando para aquela multidão que estava ali diante dele, quando ele usa o primeiro termo que diz no versículo 8: por causa da dureza dos vossos corações. Quando Jesus ele estava falando disso, lá na frente também, em Mateus 15, versículo 8, ele diz que este povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com os lábios canta
A gente, quando vê alguém, como eu estou olhando vocês estão olhando para mim, a gente vê o estereótipo. A gente vê se o olho é azul, se o olho é castanho, se o olho é preto, se o cabelo é loiro, se o cabelo é preto, se o cabelo é marrom, é vermelho. Só que quando Deus ele olha para nós, ele olha de dentro para fora. Quando você vê alguém do teu lado, você pode ver ela cantando glória a Deus, aleluia, você vê ela cantando louvor, mas você não sabe se o coração dela realmente está ali adorando a Deus. Agora, quando Deus ele vê, quando Deus ele olha para nós, ele olha a gente de dentro para fora. Por isso que ele procura um verdadeiro adorador. Porque quando ele olha para nós, e ele vê a gente cantando glória, glória, aleluia, mas se o coração não está adorando, ele não vê adorador, ele vê apenas um cantor dentro do culto, alguém que está cantando. Mas quando o coração, ainda que a boca da pessoa não balbucia, não fala nada, ainda que ela está de boca calada, mas ela está com o coração contrito, e ela está ali chorando, se derramando na presença do Senhor, ele vê nela um adorador. Ele vê nela um adorador. E quando Jesus Cristo, então, ele disse: por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu. No princípio Deus não queria que houvesse separação. No princípio Deus não queria que houvesse morte. No princípio Deus não queria que houvesse pecado. No princípio Deus não queria que houvesse desobediência, droga, prostituição. Deus não queria nada disso. Deus criou tudo para ser perfeito, para ser maravilhoso. Deus não criou o ser humano para morrer, para ter câncer, para ter AIDS. Deus não criou o ser humano para ter enfermidades. Deus não criou o ser humano para ter internado. Deus criou o ser humano para viver com Ele, e viver bem, e viver com abundância. Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso. Só que com a entrada do pecado, o coração do homem se endureceu. O coração do homem ficou duro, e o homem passou a ter medo de Deus, no sentido de não querer ter contato com Deus. E aí Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu. E aí eu quero abrir seus olhos para duas coisas. A primeira coisa é o que é a vontade de Deus, e a segunda coisa é o que é a permissão de Deus. Eu anotei aqui: a vontade de Deus é o desejo soberano dele, e é aquilo que é ideal para o ser humano. Como a Bíblia define que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus ele quer o melhor para você e o melhor para a sua família, amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Porém, o que é a permissão de Deus? É a tolerância divina, para que escolhas humanas, incluindo erros, aconteçam respeitando o livre-arbítrio de cada um. Deus permite que situações ocorram, mesmo sem aprová-las, frequentemente devido à insistência humana e para ensinar lições. Nem tudo que acontece na nossa vida é a vontade de Deus. Tem coisas que não é Deus que quer para nós, é a gente que quer e a gente insiste. Então Deus permite, então tá, então faz. Sabe, por exemplo, quando um filho chega para a mãe e fala assim: mãe, eu quero ir para a rua jogar bola. E a mãe fala assim: não vai. Mãe, eu quero ir para a rua jogar bola. A mãe fala assim: não vai. Mãe, deixa eu ir jogar bola. E vai apurrinhando, vai encher o saco da mãe e fala assim: então vai. Aí ela vai. Aí daqui a pouco chuta o chão, arranca a cabeça do dedo e vem chorando. Aí a mãe fala: o que é que a mãe fala? Eu não disse? Eu não disse que era você mesmo? A mãe queria que ele fosse, mas de tanto ele insistir, ela permitiu. Assim é Deus. Tem hora que Deus não quer fazer, mas a gente vai apurriando. Eu quero isso, eu quero fazer aquilo, e Deus vai, então faz. Deus permite. E
permissão dele. Não era a vontade de sentar, não era o centro da vontade de Deus, mas Deus permite por causa do livre arbítrio. Ele permite a pessoa ir, ele permite a pessoa fazer, ele deixa a pessoa fazer, não porque ele queria, mas pela permissão dele, por causa do livre arbítrio que a pessoa tem. E dentro disso está tudo que Jesus falou. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés os permitiu separar. Por causa da dureza do vosso coração. Quantas coisas que Deus tem permitido acontecer que não era a vontade dele. Quantas coisas que aconteceram na tua vida, na minha vida, na vida de você que está em casa assistindo agora, e que Deus não permitiu. Quantas contas que você fez que não era para você fazer? Quantas contas? Quantos lugares errados você entrou que não era para você entrar e depois você colheu consequências terríveis? Com quantas pessoas erradas você fez amizade, você entrou, andou com elas e elas te jogaram no buraco e não era para você entrar, não era para você ter amizade, e Deus falou, não vai, você foi. Fala com quem está do outro lado, Deus está falando contigo, né? Fala assim, mas fica tranquilo, Ele está falando comigo também. Sabe quando a mãe fala assim, fulano, eu não gosto de ciclano, não anda com fulano. Fulano é boca quente, fulano é barra pesada, fulano é virado com girar, sai daí, vai te jogar no fogo. Ah, mas é minha amiga, é minha amiga. Eu gosto demais dela, eu gosto demais dele. Daqui a pouco joga no buraco. Aí a mãe fala assim, por que você não me ouviu? Por que você não me escutou? Tem hora que dá tempo, tem hora que não dá mais tempo. Terceiro, aí Jesus continua no versículo dizendo, mas no princípio não foi assim. Ou seja, não era essa a vontade de Deus. Não era assim que Deus criou. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus criou o homem para andar com Deus. Vá comigo, por favor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8, você que está na tua casa também. Gênesis 3, verso 8. Diz assim, falando de Adão e Eva, depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ou seja, no final da tarde. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles tinham conhecimento do bem e do mal, tinham conhecimento do que era certo e errado. O que é que eles fizeram? Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, ou seja, tive medo, porque estava nu e escondido. Irmãos, no princípio Deus falava diretamente com o homem. Deus cria o jardim do Éden com as maravilhas que tinha no Éden e coloca lá o homem. Cria a mulher a partir do homem, agora é um casal feliz com Deus. Ei, casal que quiser ser feliz tem que ter um relacionamento com Deus. Era Deus, o homem e a mulher. Repita comigo, Deus, o homem e a mulher. Fala comigo, o que passar disso é coisa de Satanás. Quem é que entra no relacionamento? Satanás. Enquanto era Deus, o homem e a mulher, era maravilha. Estavam os dois nus, os dois peladão e não tinham consciência, não tinham vergonha, não tinham medo, porque eram puros, eram inocentes, até o dia que desobedeceram a Deus. O dia que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles perderam, a inocência, a pureza.
Aí veio o senso de crítica. Adão olhou para Eva, Eva olhou para Adão e falou assim, Adão olhou para Eva e falou, ih, Eva, você está peladona. Aí Eva falou assim, Adão, você está peladão, e agora? Aí eles vão fazer o quê? A Bíblia fala que eles vão cozinhar ou cozer folhas de figueira, e eles fazem para si, não como cueca, como calcinha hoje, mas como algo para tampar a genitália, porque um sentiu vergonha do outro. Imagine, um sentiu vergonha do outro. Eu creio que ela faz um top, um tipo de sutiã para tampar os seios, para tampar o seu órgão genital, o Adão também. E quando chega a parte da tarde, que eles ouvem a voz de Deus, Adão, aonde você está, Adão? Adão olha para ela e fala assim, e agora lascou, levei o pai. E se ele vê a gente assim, e eles começaram a sentir medo de Deus. Deus não criou o homem para sentir medo dele, porque quando você sente medo de algo ou de alguém, você não quer estar perto. Quando você sente medo de algo ou de alguém, você sente repulsa, você quer estar o mais longe possível. Quando eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem de Deus. Eles ficam escondidos, porque eles tinham medo de Deus, agora eles tinham medo da ira de Deus, eles tinham medo do que Deus ia fazer. E você e eu, como cristãos, não temos que viver com medo de Deus. Ai, se eu pecar, Deus vai me matar, Deus vai destruir minha família, vai ter um acidente. Não! Deus não criou a gente para viver com medo dele, mas Ele criou a gente para ter temor a Ele. Temor no sentido de respeitar. Faça um exame de consciência quando tu era pequeno. Quando tu era pequeno. Eu sei que tinha uns dois aqui que não era fácil, não. Que tu bagunçava, que tu aprontava. E a mãe falava, vai lavar a louça, vai arrancar casa, depois eu vou ir fazer uma na cara da mãe. Então eu falava, vem teu pai. Vixe, vem o pai. Corta, levei o pai. Foi assim que Adão sentiu. Às vezes em quando o pai pegava, dava umas lapadas, né? Mas tu deixava de amar o pai? De vez em quando é necessário, o pai não pega e não dá umas lapadas. Deus, e nós vamos deixar de amar? Não, eu tenho que ter medo de Deus. Não, se eu fizer isso, Deus me mata. Meu irmão, se fosse para Deus matar, a maioria não estava aqui mais, inclusive eu. Se no primeiro erro nós Deus matasse, assim, tu ainda estava aqui? Pergunta quem está do teu lado, tu ainda estaria aqui? Uns 10 velórios. Quem é que hoje não pecou? Quem é que hoje não errou? Ah, pastor, não fiz coisa errada. E no pensamento? E nas palavras? E nos desejos de coisa errada? A Bíblia diz que no princípio não foi assim. Deus não criou essa parte de coisa errada que está aí, não. Deus criou a gente para estar perto de Deus. Deus criou a gente para ter relacionamento com Deus. Deus nos criou para ter vida com Ele. No princípio Ele criou Adão e Eva, colocou no jardim com Ele, e Ele desceu do céu e vinha e se relacionava com Adão e Eva todo dia no final da tarde. Até o dia que Adão e Eva sentiram medo de Deus. E quando eles passaram a sentir medo de Deus, por causa da desobediência, tudo mudou. Aí criou aquele sentimento. É melhor deixar o pai onde é que ele está e a gente viver nossa vida, porque senão, se a gente ficar muito perto do pai, ele vai ver o que a gente está fazendo de errado. Vai comigo, por favor, em Êxodo, o próximo livro aí depois de Gênesis, Êxodo capítulo 20.
onde fala dos 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20, versículos 1 em diante, está escrito assim. Vou ler muito versículo aí agora, viu? Você que não leu Bíblia essa semana, você está enrolado agora. Vou pôr a leitura da Bíblia em ordem. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 20. Amém? Amém. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que era o Egito? Da casa da servidão, da escravidão. Não terás outro Deus ou outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não terás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade e o pecado dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Pergunta para quem está do teu lado: tu não odeia Deus não, né? Quantos amam a Deus aqui? Diga amém. Amém. 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua casa, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo, escute isso, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando em fogo. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E olha o que o povo disse a Moisés. E disseram a Moisés: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Agora, olha aqui, preste atenção na cena. Moisés está numa parte alta do monte. Deus entrega para ele as tábuas da lei. E Moisés agora começa a falar toda a lei, toda a vontade de Deus para que o seu povo tivesse uma lei com princípios e ordem para seguir a partir dali. E no que Moisés está no monte, começa então relâmpagos e trovões ali. Deus começa a se manifestar no meio do seu povo. Aquele monte ali começa a pegar fogo, começa a levantar fumaça. Mas era um fogo que não consumia o lugar. E quando o povo então começa a ver aqueles trovões, ver aqueles relâmpagos, e ver a manifestação do povo de Deus, ao invés do povo ficar maravilhado com a presença de Deus, ouvindo a própria voz de Deus falar, o povo fala: não, Moisés, pelo amor de Deus, fala você conosco, mas não deixa Deus falar com a gente não, senão nós vamos morrer. Irmão, olha o homem preferindo dar ouvido ao homem do que a Deus. Eu te pergunto aqui, se você tem a oportunidade hoje de Deus falar contigo diretamente, olho no olho, tete a tete, você ouvir a voz de Deus audível como ouve a minha, você vai querer
coisa dessa? Você está de brincadeira. Pois o povo não queria ouvir Deus não, Áurea. O povo ficou com medo dela. Era relâmpago, trovão, era um monte pegando fogo. Falou, não, Moisés, pelo amor de Deus, nós vamos afastar aqui. Você ainda joga o coitado de Moisés no fogo. Você fala com Deus, se você tiver que morrer, morre você. Você vai lá e fala com Deus, ouve de Deus e fala com a gente. Mas nós não queremos falar com Deus, porque se a gente falar com Deus, nós vamos morrer. E olha o que Moisés fala no versículo 20: disse Moisés ao povo: não temais, não tenham medo. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus não veio matar vocês. Deus veio demonstrar que Ele é vivo, que Ele reina, que Ele é poderoso e que Ele quer falar com vocês. Meu irmão, você já pensou que maravilha nós nos prepararmos aqui para o culto e Deus literalmente descer aqui e falar assim: hoje não vai ter louvor, são os anjos que vão cantar e eu vou pregar. Que maravilha que seria! Tu já pensou? O povo preferiu ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Aí eu te pergunto: está diferente hoje? Quantas pessoas que estão deixando de ouvir a voz de Deus para preferir ouvir a voz do homem? Quantas pessoas que dão mais crédito para a voz do homem do que para a voz de Deus? Quantas pessoas que estão caindo em enganos, em mentiras, porque deixam de ler a palavra, deixam de orar, deixam de se consagrar a Deus para ficar só naquilo que o homem fala. O homem é falho, o homem erra, o ser humano erra. E se um homem ou uma mulher de Deus for direcionado ou guiado por ganância, por dinheiro, aí é que erra mesmo. Então eu convido a você a não ficar no que eu falo somente, mas vai para a palavra de Deus. Vai ler a palavra. Vai ouvir o que Deus tem falado contigo. Vai para a oração. Não fica só no que o pastor prega, no que o missionário fala, no que o profeta fala, não. Vai para a palavra, que é a maior revelação que nós temos do Senhor para a nossa vida. E ela não falha, não mente, não engana. Homens enganam, homens mentem, homens traem, homens caem, mas a palavra permanece fiel. Meu irmão, o que aquelas pessoas fizeram foi terrível. Elas não queriam ouvir a Deus, que tiveram medo de Deus. Como é que eu quero servir um Deus que eu tenho medo dele? Como? Como é que eu quero andar com Deus? Eu quero ser filho de Deus se eu tiver medo de Deus? E a culpa foi de muitos pastores e pastoras por aí. Se você não vir para a igreja, Deus vai quebrar suas pernas. Se você não vir para a igreja, Deus vai matar a sua família. Foi colocando medo das pessoas. Meu irmão, Deus não é assim. Fala com quem está do teu lado: Deus, Ele te ama. E quando Ele precisa te corrigir, Ele te corrige sim, mas Ele não vem para punir. Isso não, meu irmão. Porque eu estou vendo aqui que se você não vir para a igreja, que se você não vir para o culto, vai acontecer um acidente que vai morrer, irmão. Se Deus tiver que matar, meu irmão, assim, a torta e direito, ia começar do altar. Escolha o que eu estou te falando. Ia começar do altar. Quantos pastores e pastoras que estão com a vida tudo errada? Então em cima dos altares, e Deus ainda está tendo misericórdia e não está matando ninguém. Então fala com quem está do teu lado: descansa em teu coração. Deus, Ele é amor, também é justiça. Quando Ele tem que te corrigir, Ele corrige porque Ele te ama. Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Meu irmão, não tem que ter medo de Deus. Não tem que ficar apavorado. Porque Deus vai fazer.
temor é o respeito. Se você tem temor, você não entra em coisa errada. Se você tem temor a Deus, você não vai trair tua mulher, você não vai trair teu marido, você não vai se prostituir, você não vai beber, você não vai usar droga. Porque você tem temor. Você respeita, não, eu sei que isso não agrada a Deus, isso não faz bem para mim. É o temor. Por medo, o povo de Deus preferiu ouvir e seguir a voz do homem do que seguir a voz de Deus. É nesse contexto que fica fácil de ser enganado por homens e mulheres enganadores. Quando deixamos de buscar a Deus para dar crédito 100% a homens. Eu li em 1 João capítulo 2, versículo 26, nós já lemos, mas eu vou ler novamente. Quando João ele escreve, ele diz assim: e estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O que tem de enganadores no meio de nós? Vou falar novamente. O que tem de enganadores no meio de nós? Tem muitos pastores que não foi chamado para ser pastor, está lá por causa de título e de dinheiro. Tem muitos profetas que não tem nada de profeta. Esse povo você vê aí revelando número de CPF, número de identidade, não tem nada de Deus não. Qual o propósito de Deus tem de revelar seu CPF? Qual o propósito de Deus tem de revelar sua identidade? Tem truques nisso. Vai lá na internet, pesquisa. Ah, Deus está me falando, a pessoa que está com carro tal, placa tal, deu uma volta no estacionamento onde está para o culto e viu o carro lá estacionado. E às vezes tem gente, ai de Deus, é nada. Fala para quem está do teu lado, vigia. Para de ser bobo. Ai de Deus, que falou a placa do meu carro, não acho que olhou lá. Tem pessoas que conseguem mentalizar 5, 10, 15 placas, meu irmão. Tem. Faz uma pesquisa lá. Na internet lá. Sabe, descobre CPF, descobre identidade dos outros. Agora, quando é Deus, Ele vai lá e fala com você algo que só você sabe. Deus é assim. Mas o que tem, vou falar assim, mas também que tem de. Olha, desculpa, tem um tanto de crente bandido aí também, viu? Tem uns crentes que gostam de ser enganado. Está escrito, está faltando escrever na testa, eu sou enganador e a pessoa gosta de ser enganada. Já está caminhando para dar errado, mas ela gosta de ser enganada. A gente tem que ter os olhos abertos, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos se infiltrariam no meio de nós lobos, vestidos em pele de ovelha. Vem cá, por favor, irmão. Vem cá, cadê o Zequinha? Vem cá. Tu já está bom da vista, né? Não, vem não, pode esperar lá. Vem não, que eu vou pegar bem pesado aqui, você não pode pegar peso. Vem cá, Vinícius, corre aqui tu. Vem cá, Maria, eu estava com saudade tua, Maria. Tu melhorou? Tá boa já? Vem cá. Vem cá, dá certo. A Maria representa todos nós. Todos nós. Somos ovelhas. Fica um atrás, fica atrás. Só um Tiago. Esse aqui vai simbolizar. Vem mais para cá. Para facilitar para quem está assistindo. Vem mais, fica aqui atrás dela. Chega mais para frente aqui. Fica aqui. Isso. Só dá um abraço assim. A Bíblia fala que no final dos tempos, no meio de nós, seriam introduzidos, ou seja, colocados no meio de nós. Está repreendido isso aqui é São Tiago. Lobos em pele de ovelha. O que é isso? Agora abra a nossa mente. É pessoas que na mente ela já tem tudo traçado, tudo projetado para entrar no meio do povo de Deus e causar problemas. São pessoas enviadas pelo diabo, que a gente olha para ela à primeira vista,
a gente pensa assim: nossa, fulano é de Deus demais. Nossa, aquele é um homem de Deus demais. Nossa, eu olho para aquela pessoa, eu vejo Deus. Fala com quem está do lado, ele está precisando de colírio espiritual. Nossa, eu olho para aquela pessoa, eu vejo Deus purinho. E tu já viu Deus? E tu sabe como é que Deus é? Nossa, aquilo é muito de Deus. Aí, entra no meio da igreja, aí se aproxima da igreja. É às vezes aquela pessoa que está mais ou menos firmada na palavra, mas é aquela pessoa que não tem muita segurança. E que se ela não for cercada de cuidados espirituais, aí aquele lobo que estava travestido, que parecia ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sai de cena e aí manifesta o lobo de verdade. Só estava vestindo uma capa. E eu falo porque aqui mesmo já aconteceu disso, irmão. Ixi. Quanto que às vezes já veio para a igreja, que às vezes entrou no meio de nós, e entra no meio dessa igreja tudo aí. Você pensa que é uma coisa, daqui a pouco é outra. E ainda bem que Deus sempre deu discernimento, que antes tivesse problema, Deus abriu nossos olhos e mostrou a verdade. Mas quantas igrejas que por aí que às vezes caem ensinando, que caem em problema, porque não vigiou, porque não abriu o olho, achava que era muito, dá um sorriso bonito, achava que era muito de Deus, mas na verdade não era de Deus, era enganador, era louco. E aí não só eu tenho que tomar esse cuidado, mas todos nós aqui que somos maduros na fé, de proteger quem é mais novo na fé, para que não caia em engano, para que não caia em mentira. Você está me entendendo bem, sim ou não? Sim. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado por vocês três. Meu irmão, o que nós temos te ensinado aqui? A palavra, a verdade. Eu sou a verdade? Não. Eu sou um homem como você também. Sou falho, sou errante, tenho pecado, tenho erro, mas tem coisa que eu já não faço mais. Estou sujeito a errar, mas não quero em nome de Jesus. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Você tem que ouvir o que eu prego, mas seguir fielmente a palavra do Senhor. E se algum dia você vê que eu estou fora da palavra, você tem o direito de me corrigir. Falar: pastor, na palavra de Deus não fala assim não. E se algum dia você vê que eu desviei da palavra, sai dessa igreja, vai para outra, vai para uma igreja séria. Mas enquanto o evangelho estiver sendo pregado do jeito que ele é, fique aqui. Nunca seja seguidor de homens. Nunca seja seguidor de homens. Nunca fica seguindo ninguém de olho. Ah, fulano, eu vou seguir de olho fechado. Tu vai cair no buraco junto com ele. Tu tem que seguir a palavra de... Cadê a tua Bíblia? Levanta a mão. Pastor, não estou com a Bíblia, eu estou com o celular. Levanta. Tem Bíblia no teu celular? Levanta. Você tem que seguir o quê? Você tem que seguir o quê? Você tem que seguir o quê? A palavra. Segue a palavra. Ela não mente, ela não engana, ela não te trapaceia. E a vontade de Deus vai se manifestar na tua vida. Qual é a vontade de Deus? É boa, é perfeita e agradável. Fica firme na palavra. Permanece no que você ouviu, no que você aprendeu. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele restaura. Permaneça no que te ensinaram, que Deus é amor, mas que também é justiça. Permaneça no que te ensinaram, que você aprendeu, que Jesus vai voltar para te buscar. Fica nisso. Não deixe ninguém roubar isso de você. Não deixe ninguém tirar isso de você. Você tem que guardar isso mais do que você guarda seu dinheiro. Porque dinheiro vai, dinheiro vem. Direito à salvação, nós temos uma vez com Cristo. Se alguém vem arrebata, para voltar é difícil. Depois que cai, para se reerguer, é difícil. Por isso que a Bíblia fala: quem está de pé, cuide-se, para que não caia.
Depois Jesus aparece para ele na praia e pergunta: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Cuida das minhas ovelhas e dos meus cordeiros. Jesus estendeu a mão para ele novamente. Ó Maria Madalena. Ó Maria Madalena. Mulher que a Bíblia fala que tinha 7 demônios no corpo. Uma mulher normal, de vez em quando dá trabalho, uma mulher com 7 demônios. Tu já pensou? Uma mulher 7 vezes encapeteada. Tu já pensou? Mulher no período da TPM já não é fácil, imagina, 7 demônios no corpo. Irmãos, não é para tu rir, não. Uma vez eu morava em Minas. Eu tinha uma tia que ela morreu na época da Covid. Eu não vou falar muito porque nós estamos falando. Essa tia minha, de vez em quando não, de vez em sempre ela bebia. E ela gostava de trabalhar cachaça. Uma vez ela não bebeu, eu acho que ela bebeu uma cachaça estragada, não tinha condição. E essa mulher me desceu o corpo de 2 homens. Ela bateu em 2 homens. Aí acho que não tinha só bebê, tinha demônio também, não tinha condição. E desceu o corpo dele de 2 homens. Eu nunca vi 2 homens apanhando uma mulher daquele jeito. Mas se imagina tivesse 7 demônios daquela mulher. Você já pensou? Já pensou? Por isso eu deixo esta palavra. Jeremias 29, versículo 13. Coloque para mim, por favor, Gabriel. Jeremias 29, 13. Eu deixo uma palavra aqui para você. Cadê Gabriel? Me ajuda, Gabriel. Se o Gabriel resolver, vem Miguel. Vem Rafael. Está mandando anjos. Jeremias 29, 13. Diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando você busca a Deus com todo o teu coração, não sobra espaço para engano. Não sobra espaço para engano. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído ou pereceu porque lhe faltou conhecimento. E termino com Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, chame por ele, enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Quando você está numa autoescola estudando para tirar sua habilitação, lá você aprende sobre conversão. O que é conversão? Pastor, lá fala de batismo? Não. Convergir é o ato de você mudar de direção. Faça com o instrutor. Faça uma conversão à direita, quer dizer então que você vai ter que ligar a seta para a direita e mudar de direção. Isso é convergir. Entenda? Quando a Bíblia fala deixe os seus pecados e se converta, a Bíblia está falando o seguinte: sai do caminho do pecado e entra agora no caminho da salvação. E que caminho é esse? Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É deixar um tipo de vida
aprendendo sobre a palavra, crescendo em fé, aguardando a volta do Senhor. Amém? Amém. Fala com quem está do teu lado, você entendeu? Vou fazer um negócio aqui. Deus abençoe você que está na tua casa, uma excelente semana, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém?